Jünger Habermas, nós vamos estudar nessa semana 4 do PET 6 de filosofia, nosso plano de ensino tutorado. É um filósofo, sociólogo alemão que participa aí da tradição da teoria crítica e do pragmatismo, sendo chamado aí da segunda geração dos filósofos de Frankfurt. Então é uma personalidade, está viva até hoje. É muito famosa essa escola de Frankfurt, na Alemanha, teoria crítica, né? Que a morte faz a crítica, que é a morte da razão crítica, que é asfixiada aí pelas relações de produção capitalista. Tem o pragmatismo, é considerado um filósofo que dá continuidade, assume linhas pragmatismo, em especial dos Estados Unidos, na linha dos Estados Unidos. É uma filosofia americana que preza a prática, olhando procedimentos, resultados, né, usando a prática e a teoria para analisar a utilidade prática das coisas. A verdade é sempre útil, né? Ele é considerado da segunda geração dos filósofos da escola de Frankfurt, que podemos dizer como reformulação dessa escola, né? Então, Habermas nasceu em 1929, é ainda vivo, já está com 91 anos, hiper animado. A gente acha muitas entrevistas, artigos dele ainda escritos aí na internet. Tem muita coisa. Escreveu muitas obras, mais de 50 livros importantes que destacam aí o discurso filosófico da modernidade. A teoria da ação comunicativa, muito famoso aí esse livro. Inclusão do outro, o Ocidente dividido, consciência moral e agir comunicativo e vários outros, né? O Habermas é muito complicado porque não se lê ele de modo rápido e superficial. Tem que entender, porque senão acaba você entendendo de forma errada, né? Como a gente sabe aí sobre Marx, principalmente, Freud, Kant, Hegel, há muita coisa errada aí na internet. Então, para você conhecer mesmo a filosofia desses filósofos, tem que ler com mais cautela. O último grande pensador a abraçar sem reservas o projeto básico do esclarecimento, o Habermas. Então, ele coloca e relembra que o conceito da razão é central na filosofia, só que ele constrói um novo conceito de razão, né? Com categorias aí neomarxistas, sem exageros do positivismo, né? O que é o positivismo? Nesse período da modernidade, o positivismo, essa corrente filosófica, é responsável aí pela criação, a contribuição técnico-científica, né? Da indústria, das forças militares, da administração econômica e do governo político. As teorias de Habermas, o agir comunicativo, ou teoria da ação comunicativa, da política deliberativa e da esfera pública. Então os conservadores e os neoliberais atacam ele, a escola de Frankfurt, demais. A gente vê muitos vídeos aí, muitos artigos na internet, deturpando a sua filosofia, a escola de Frankfurt, porque a escola de Frankfurt, ela pensa mais na sociedade como um todo, enquanto os conservadores e os neoliberais só pensam em lucro, né, em poder, status quo. Eles atacam a escola de Frankfurt. Quando alguém ataca a escola de Frankfurt, você pode desconfiar, porque se você concorda com um mundo desigual, no sentido predatório, então irá seguir essas ideias conservadoras neoliberais, né? Mas vamos lá. Dentro da teoria da ação comunicativa, então nós temos um elemento importante para entender, que é o materialismo histórico dialético de Marx. Que para entender tem que fazer uma leitura melhor e mais ampla, acha muita coisa aí também, artigos importantes na internet. Mas o que quer dizer esse materialismo? É a dialética material para entender história. A luta de classes é uma busca constante. Desculpa. É uma busca constante do querer na construção da sociedade mesmo, da história. Ela sempre é construída a partir de lutas de classes e diante de é histórico isso, construído de forma histórica, através dos bens, né? Da matéria.
da busca por terra, por exemplo, material, poder, sempre está em torno da matéria, né? O funcionalismo de Max Weber, né, que é uma sociedade organizada, racional e funcional. Isso é essa base da teoria da ação comunicativa. Então a ação comunicativa, a própria palavra diz, né, mas é uma complexa teoria de interpretação do mundo e da socialização. Os processos individuais que se colocam em conjunto, cada história pessoal ela vai se integrando na comunidade, né? É a comunicação que permite a interação e a instauração de processos éticos e de socialização. A comunicação ela é importantíssima nesse sentido, não é só comunicar, falar, né? É a troca, a interação aí das experiências, das identidades, os sentimentos de pertença a algum grupo social. Isso é importantíssimo. Nessa questão, a técnica, a razão instrumental, ela acaba fragmentando, né? Por isso que em complemento a essa teoria do Habermas, nós temos aí um conceito importante que é a razão comunicativa. O que é isso? É a razão, ou a racionalidade, só que por trás da ação comunicativa. Em oposição à razão instrumental que vem aí desde a razão iluminista, né? Aprisionada pela lógica instrumental. Então a lógica capitalista brutal. Então a ação comunicativa é uma razão que integra vários elementos, não só esse elemento da lógica instrumental, da razão instrumental de controle das pessoas, né? Ou de controle do trabalho, de controle da sociedade. O Habermas, ele percebe que a teoria da modernidade é importante, a razão instrumental é importante, mas ela não pode ser hegemônica, absoluta. Ela é parte integrante da teoria do agir comunicativo. Então Habermas, ele fala de duas esferas que coexistem na sociedade, que é o sistema, que é o poder político, o poder econômico, e o mundo da vida, a linguagem, a solidariedade, a subjetividade de toda pessoa, o domínio social, as regras, os processos comunicativos. Então essas duas esferas, elas interligam, elas coexistem. Só que a razão instrumental muitas vezes quer focar simplesmente, ou acaba sendo utilizada para manter o poder político, o poder econômico, o poder militar. E o mundo da vida, o mundo das pessoas, subjetivo, as relações, a solidariedade. Isso tem que ter essa relação. A razão comunicativa integra essas duas esferas, né, que podemos dizer, da sociedade. Um outro conceito importante de Habermas é a esfera pública. Vai muito além do âmbito público, estatal e do Estado. Quando a gente fala esfera pública, não é o Estado. É qualquer espaço de interação e discussão. Então é uma visão mais adulta do que a propriedade privada aí que a gente escuta muito do liberalismo, né? O espaço é meu e eu posso fazer o que eu quiser, ferir até os direitos humanos. Porque quando a gente fala propriedade privada, eu tenho minha casa, ninguém pode ficar entrando. Ah, mas você pode fazer o que quer também, maltratar, por exemplo, um empregado, maltratar uma pessoa, fazer ali uma opressão, ter uma situação de escravidão, alguma coisa nesse sentido. E assim não entendem os conservadores, os neoliberais, que pensam que as leis são para todos e que não entendem que as leis são para todos, né? Muitas vezes eles pensam, estou dentro do meu espaço privado, eu posso fazer o que eu quero. Não, existem limites nas particularidades. Então o Habermas utiliza até uma metáfora para a gente entender bem essa questão da esfera pública, que é a questão dos radares e sensores na sociedade. Então estão no meio da sociedade aí radares e sensores, que estão o tempo todo sensíveis ao ponto de perceber e identificar os problemas da sociedade. Todo momento a esfera pública ela priva pelo particular pelo social, ao mesmo tempo eles se coexistem. E um último elemento que a
aqui dentro do texto a gente está fazendo apenas uma introdução para vocês saberem que existe esse filósofo da segunda geração de Frankfurt, que está vivo até hoje, né? Que é sobre a sociedade, que é uma teoria complexa que une as teorias dos sistemas, mas que o elemento da comunicação é o primeiro mais importante elemento da sociedade, por ser ela que permite a sociabilidade e a racionalização. Então a sociedade, ela é essa interligação de questões de sistema e questões do mundo da vida, né? As escolas conservadoras, elas têm muita dificuldade de entender isso. Nós temos aí, principalmente as econômicas, né, de Chicago, a austríaca, que tenta ver a sociedade apenas como um elemento aí de elemento econômico que está no centro e todos os outros dependem dele ou interligam com ele, né? Igual ali no Brasil, nós temos aí o Instituto Mises, que é uma escola conservadora que tenta mostrar também esse tipo de filosofia baseada aí no capitalismo mais egoísta, predatório, marginalista, individualista, né? E não percebe e combatem, por exemplo, a escola de Frankfurt, que mostra constantemente a importância de uma razão aí de ação comunicativa, da importância da sociedade. Nós estamos em plena pandemia. Muitos desses conservadores liberais começaram a perceber a importância do Estado, da sociedade, diante das situações que nós estamos vivendo, né? Então é uma introdução. Nós temos aí a atividade, que é nós temos duas atividades objetivas, uma com a tirinha aí, para conhecer um pouco mais sobre Habermas. E quem tem interesse, tem muita coisa aí na internet disponível, artigos. Tomar cuidado de ver só esses vídeos de YouTube, pessoas que às vezes nem são formadas na área, né? Então, bons estudos aí, bom aprofundamento. Qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Um abraço a todos.